O céu estava limpo e o sol brilhava intensamente quando o grupo de amigos entrou no carro. Larissa estava ao volante, com Júlio no banco do carona, enquanto Tainá, Vitor e Marcos se apertavam no banco de trás. O destino era o tão aguardado Festival Sol Nascente, que prometia 3 dias de música, diversão e aventura. O GPS indicava pouco mais de 5 horas de viagem, e o grupo estava animado, cantando junto com as músicas que saíam dos alto-falantes. Conforme as horas passavam, as risadas e conversas diminuíam, substituídas por uma sensação de cansaço. O GPS os alertou para um desvio. Parece que essa estrada aqui corta caminho. Vamos ganhar quase 1 hora, disse Júlio, olhando o mapa no celular. Sem questionar, Larissa virou o volante para a estrada sugerida, uma via estreita e ladeada por árvores altas. No início, ninguém prestou muita atenção à mudança de cenário. A trilha sonora continuava, e o céu começava a se tingir de laranja com o pôr do sol. Contudo, à medida que a luz do dia desaparecia, o ambiente ficava mais opressor. A estrada, antes charmosa, agora parecia sufocante, como se as árvores ao redor estivessem se aproximando lentamente. Gente, cadê os outros carros? Perguntou Tainá, quebrando o silêncio. Vitor olhou para trás e percebeu que não havia mais ninguém na estrada além deles. Larissa deu de ombros. Deve ser um desvio pouco usado, só isso. Apesar da explicação, a tensão pairava no ar. De repente, o motor do carro engasgou por um instante, antes de voltar ao normal. Isso não foi um bom sinal, disse Marcos, tentando soar casual, mas a inquietação era visível em seu rosto. O silêncio tomou conta. Apenas o som dos pneus no asfalto rugoso preenchia o espaço. O GPS apitou novamente, alertando sobre um erro de rota, mas Larissa confirmou que ainda estavam seguindo as instruções. Foi quando Júlio apontou para a frente. Olha, tem algo ali. A estrada parecia mais escura à frente, como se estivesse sendo engolida pela noite. A escuridão parecia se fechar ao redor do carro. O asfalto irregular tornava a direção de Larissa mais difícil, e ela precisava reduzir a velocidade para evitar buracos. As árvores eram tão altas e densas que impediam até a luz das estrelas de alcançar a estrada. A sensação de isolamento era crescente. Isso tá estranho demais, murmurou Tainá, olhando pela janela traseira. Não tem nem postes de luz. Marcos deu uma risada nervosa. Talvez a gente esteja em uma daquelas estradas antigas que ninguém mais usa. Júlio se inclinou para a frente, observando o GPS com atenção. Se fosse isso, ainda deveria ter sinal. O mapa tá congelado. O silêncio voltou, mas não durou muito. O rádio do carro, que até então estava desligado, ligou sozinho, emitindo uma estática baixa. Larissa tentou mexer nos botões, mas nada acontecia. O som aumentou, e entre os chiados, pareciam surgir vozes, como sussurros confusos. Desliga isso, pelo amor de Deus, exclamou Vitor. Após alguns segundos, o rádio parou tão abruptamente quanto começou. A tensão crescia. O grupo tentava se distrair com conversas desconexas, mas logo foi interrompido por algo ainda mais perturbador. Uma figura indistinta atravessou rapidamente a estrada, à frente do carro. Larissa freou bruscamente, quase jogando todos para a frente. O que foi isso? Gritou Júlio. Eu acho que era um animal, respondeu Larissa, tentando convencer a si mesma. Eles desceram do carro para verificar. O ar estava gelado e o silêncio, opressor, como se a floresta ao redor estivesse segurando a respiração. Não havia sinal de ninguém ou de qualquer animal. Apenas as marcas de pneus no chão mostravam onde o carro havia parado. Quando estavam prestes a voltar para dentro, Tainá gritou: "Olha isso!" Na janela traseira, havia marcas de mãos pequenas e borradas, como se algo tivesse tentado entrar no carro. O grupo congelou, olhando ao redor. Isso não estava aí antes, disse Marcos, a voz tremendo. Júlio olhou para a estrada. Tem alguma coisa errada com esse lugar. A gente precisa sair daqui. Larissa ligou o carro, e eles seguiram adiante, agora apressados. Depois de alguns minutos, passaram por um pedaço da estrada que parecia familiar.
Marcos apontou para um galho caído. A gente já passou aqui. O pânico tomou conta. Eles estavam presos em um loop. A descoberta de que estavam presos em um loop trouxe uma onda de desespero ao grupo. Larissa dirigia em silêncio, os olhos fixos na estrada, enquanto os outros tentavam entender o que estava acontecendo. Talvez a gente tenha virado no lugar errado e não percebeu, sugeriu Marcos, sem muita convicção. Não é só isso, retrucou Júlio, apontando para o GPS. Ele não tá funcionando, e isso aqui não faz sentido. Não importa para onde a gente vá, voltamos pro mesmo lugar. O carro seguiu por mais alguns minutos até que algo estranho chamou a atenção de Vitor. No acostamento, ele viu uma placa enferrujada caída entre os arbustos. Para o carro. Tem alguma coisa ali. Larissa hesitou, mas, pressionada, encostou. Eles desceram novamente, iluminando a área com as lanternas de seus celulares. A placa dizia, Bem-vindos à Estrada dos Perdidos. O nome gelou o grupo. Próximo à placa, Tainá encontrou um diário velho e empoeirado. A capa estava rasgada, e as páginas, amareladas, mas o conteúdo era legível. É um diário, disse ela, folheando com cuidado. As anotações descreviam pessoas que haviam passado pela mesma estrada e nunca mais foram vistas. Havia relatos de sombras que rondavam os viajantes e sons que pareciam vir de dentro da floresta. No final, uma frase rabiscada dizia, só há uma saída, mas nem todos conseguem escapar. Isso só pode ser uma brincadeira, disse Marcos, tentando soar confiante, mas a inquietação em sua voz era evidente. Foi então que um som seco, como galhos quebrando, ecoou na floresta. Eles se viraram rapidamente, mas não havia nada. Eu vou dar uma olhada, disse Vitor, começando a caminhar em direção ao som. Não. Não vá sozinho, implorou Tainá, mas ele já estava se afastando. A luz do celular de Vitor balançava entre as árvores enquanto ele desaparecia na escuridão. Minutos se passaram. Vitor, volta aqui, gritou Júlio, mas a única resposta foi um grito agudo e aterrorizante, que ecoou na floresta antes de desaparecer. Eles correram para a direção de onde veio o som, mas tudo o que encontraram foi o celular dele, caído no chão, com a tela trincada. Agora, com um membro do grupo desaparecido, o medo tomou conta de todos. Eles precisavam escapar. Mas como? A perda de Vitor abalou profundamente o grupo. Larissa estava sentada no banco do motorista, as mãos trêmulas segurando o volante, enquanto Tainá chorava baixinho no banco de trás. Júlio e Marcos folheavam o diário, buscando desesperadamente alguma pista sobre o que fazer. As páginas estavam repletas de descrições perturbadoras, vultos que perseguiam os viajantes, vozes que sussurravam segredos sombrios, e uma estrada que nunca levava a lugar algum. Foi então que Júlio encontrou uma passagem diferente. Aqui. Diz que há uma maneira de escapar, ele disse, apontando para a página manchada. Mas precisa de um ritual. Todos olharam para ele com atenção, uma mistura de esperança e medo nos olhos. O diário explicava que o ritual exigia um círculo de proteção feito com sal, palavras específicas que precisavam ser recitadas, e algo que simbolizasse um sacrifício. A menção de o sacrifício o fez o grupo hesitar. Significa que alguém mais precisa ir morrer? Perguntou Tainá, com a voz quase inaudível. Não sei. Talvez seja apenas simbólico, respondeu Júlio, tentando esconder a própria incerteza. Decididos a tentar, eles pegaram um pacote de sal de uma bolsa térmica que tinham trazido. Júlio traçou um círculo ao redor do carro, enquanto Larissa lia as palavras do diário em voz alta para decorar. No entanto, antes de começarem, os vultos começaram a aparecer novamente entre as árvores. No início, eram apenas silhuetas imóveis, mas logo começaram a se mover, aproximando-se lentamente. Marcos pegou um bastão de ferro que estava no porta-malas e gritou, fiquem longe. Suas palavras ecoaram inutilmente, pois os vultos continuavam avançando, com olhos brilhantes que pareciam refletir a luz das lanternas. Dentro do círculo de sal, Larissa começou a recitar o ritual. As palavras pareciam ganhar força no ar, e as sombras recuaram por um instante, mas logo retomaram a investida. Uma delas se lançou para dentro do círculo,
quebrando parte da linha de sal. O grupo gritou enquanto tentava reparar o círculo às pressas. No caos, uma das sombras agarrou Marcos, puxando-o para fora do círculo. Ele lutou, gritando para que os outros continuassem. Não parem. Terminem o ritual. Ele foi arrastado para a escuridão antes que pudessem ajudá-lo. Com lágrimas nos olhos, Larissa gritou as últimas palavras do ritual. Um vento poderoso varreu a estrada, e os vultos começaram a desaparecer, dissolvendo-se em gritos distorcidos. O ar ficou pesado, como se a estrada inteira estivesse viva e sentisse dor. Então, tudo parou. A estrada estava vazia. O silêncio era absoluto. Larissa, Júlio e Tainá ficaram parados, ofegantes, tentando entender se haviam realmente conseguido escapar. O sol nascente pintava o céu com tons suaves de laranja e rosa quando o grupo percebeu que a estrada parecia diferente. O asfalto irregular havia se transformado em uma via comum, com sinalização clara e uma paisagem mais aberta ao redor. Larissa estacionou o carro no acostamento, e os três saíram, sentindo o ar fresco da manhã. Por um momento, ninguém disse nada. Eles apenas ficaram ali, observando o horizonte. Tainá ainda chorava, e Júlio parecia perdido em seus próprios pensamentos. Larissa olhou para eles e quebrou o silêncio. Conseguimos sair. Mas e o Vitor? E o Marcos? Ninguém respondeu. A ausência dos amigos era um peso quase insuportável. Após alguns minutos, decidiram continuar a viagem, acreditando que seguir em frente era a única opção. O clima no carro estava pesado, e nenhuma música tocava desta vez. Quando chegaram à cidade, o alívio inicial foi rapidamente substituído por uma sensação inquietante. Enquanto abasteciam o carro, Tainá viu um pequeno estande turístico com uma placa que dizia "Lendas locais da Estrada dos Perdidos". Curiosa, ela se aproximou e olhou para as fotos expostas. "Gente, venham ver isso", chamou ela, com a voz tremendo. Larissa e Júlio se juntaram a ela e ficaram paralisados. Entre as fotos antigas e desbotadas, havia uma em particular que chamava a atenção, mostrava um grupo de 5 jovens posando em frente a um carro antigo. 2 deles eram idênticos a Marcos e Vitor. "O que isso significa?", perguntou Larissa, com o coração disparado. Antes que pudessem discutir mais, o motor do carro desligou sozinho, e uma risada baixa, familiar, ecoou ao redor deles. Eles se entreolharam, e o som ficou mais alto. A estrada não havia terminado com eles.